outro ponto também, que daqui a pouco, inclusive, tem uma agenda no Palácio do Planalto do presidente Lula com o presidente da Câmara, Hugo Mota, é a questão do pacto contra o feminicídio, pelo fim da violência contra a mulher. A gente tem uma informação na coluna falando que o presidente Lula ajustou um pouco o discurso e também com muita influência da primeira-dama Janja, que tem atuado nessa área de violência contra a mulher, contra o feminicídio. Ele vai lançar hoje, né, um pacto contra a violência contra a mulher, um pacto, né, com os três poderes, com o judiciário, ou seja, o presidente do STF, o ministro Fachin vai estar lá, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, também, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também vai estar lá. São os três poderes unidos por um pacto, Natália, pelo fim da violência contra a mulher. E aí o governo tem algumas estratégias, como eu já disse aqui. Lula mudou o discurso, ajustou esse discurso e ele quer passar a falar diretamente para homens. Então, hoje a SECOM, por exemplo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que é chefiada pelo ministro Sidônio Palmeira, preparou, vai exibir, vai ter uma apresentação de vídeos de homens falando. Veja, né, essa questão do discurso, dos homens, do discurso ser voltado para o homem que comete essa violência contra a mulher. Então, a gente também vai ter eles também vão fazer uma apresentação, vai ter uma apresentação da artista Larissa Luz. Ela vai interpretar uma música da cantora Elza Soares hoje, durante essa apresentação. E vai ter essa exibição desse vídeo de homens falando sobre essa questão da violência contra a mulher. A gente vê aí uma mudança de discurso no presidente Lula, querendo agora direcionar suas falas, suas declarações, Natália, diretamente para homens brasileiros. Ele já falou isso em alguns momentos, né? Em dezembro, por exemplo, ele chegou a dizer que quem bate mulher não precisa votar em mim. Mas é uma questão também pensada para outubro, né? De mostrar que o governo está preocupado com essa questão de combate ao feminicídio, quando a gente tem números tão altos, né, de violência contra a mulher. Fórum de Segurança Pública mostra isso também. Então, é o governo tentando conversar aí com os homens, mas também o eleitorado feminino votou muito em Lula, foi a maior parte, né? Quando a gente compara com homens e mulheres. É um discurso também para outubro, é um discurso para a eleição, mas é importante sempre lembrar isso, que o presidente Lula tem muita influência da primeira-dama Janja nessa questão. Então, hoje, por exemplo, quem vai apresentar lá no Palácio do Planalto é a Larissa Luz, que é uma artista baiana. Ela vai cantar uma música de Elza Soares. Aí a gente vai poder também ver quem estiver lá, né, participando. Eu daqui a pouco vou para lá, porque também vou apurar. Eles vão exibir um vídeo com homens falando também, e isso parte da estratégia do presidente Lula de voltar esse discurso para falar com os homens. Daqui a pouco tem essa cerimônia lá no Palácio do Planalto. A gente vai ter STF lá, tem também o ministro Fachin, né, que é o presidente do STF, tem o chefe da Câmara, Hugo Mota, e tem o chefe do Senado, Davi Alcolumbre. Milena, a gente viu nos discursos de abertura de volta dos trabalhos do Congresso, Hugo Mota e Davi Alcolumbre falando também do feminicídio, né? É claro que são pautas ainda bem muito importantes, que os parlamentares vão querer também pautar, vão querer ficar ali em cima, justamente por causa da opinião pública, né? Do escalonamento dessa violência contra a mulher. No final do ano passado, a gente falou daqueles casos horrorosos da mulher que foi arrastada pela marginal do Tietê na cidade de São Paulo, ficou ali um mês quase internada, perdeu as 2 pernas e morreu por causa daquela violência. Uma família inteira que o ex-marido pôs fogo no Recife e matou a mulher, a ex-mulher, os filhos. Enfim, foram diversos casos. Um outro em São Paulo, que o cara chegou e com 2 armas matou ali, atirou na ex-namorada. Enfim, foram diversos registros de violência. Os parlamentares foram para o recesso pensando sobre isso e voltaram já abrindo seus discursos com isso.
E o presidente Lula também faz esse aceno que está preocupado com essa pauta, ele está ouvindo aí a opinião pública e vai trazer aí a pauta com relevância, né? Com evento e com essa mudança aí, talvez um pouco desse discurso de falar diretamente com os homens, né? Exatamente, Natália. Eles voltaram, tanto o Hugo Mota quanto a Alcolumbre também adotou no discurso, né, essa questão contra o combate ao feminicídio, como você bem disse, muito por conta, infelizmente, desse aumento do número de violência contra a mulher. A gente, quando vai olhar dados do Fórum de Segurança Pública, realmente vê um aumento de feminicídio, da questão da violência doméstica diária. Então, o governo quer mostrar que está olhando para isso e que está preocupado com isso, Natália. Esse pacto que eles vão assinar hoje tem uma série de medidas. Por exemplo, o governo diz que promete, né, colocar mais casas, aquelas casas de acolhimento nas ruas, para receber essa mulher que é vítima de violência, fazer campanhas também contra a violência. Há uma ação também que eu estava lendo alguns trechos do que eles já divulgaram, que eles prometem fazer ações coordenadas do Ministério das Mulheres com o Ministério da Justiça para justamente medidas aí voltadas para diminuir esse número, para evitar que esses casos de violência continuem acontecendo, Natália. Por outro lado também, o presidente Lula deve, um dos pontos também, embora hoje tenha ali lideranças da Câmara, a questão do Messias está no radar, continua rodando ali no entorno do presidente Lula, porque a avaliação que se tem é que ele ainda não está sendo, o nome dele ainda não é bem aceito dentro do Senado Federal, viu, Natália? Então, o presidente Lula, além de fazer esse encontro hoje com as lideranças da Câmara, ele também quer encontrar com as lideranças do Senado Federal. E nesse encontro com as lideranças do Senado Federal, obviamente, ele deve falar da questão Messias. O governo quer aprovar o nome de Messias na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e depois quer aprovar no plenário para que Messias consiga assumir, então, a vaga no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Natália, a gente até mostrou na coluna, o presidente Lula conversou com o chefe da CCJ na segunda-feira, em uma reunião fora da agenda, no Palácio do Planalto, e um dos assuntos dessa reunião foi a questão Messias. Como é que resolve a questão Messias? Como é que está o cenário Messias? A avaliação que se tem hoje é que Lula só deve enviar a mensagem ao Congresso Nacional depois do Carnaval, mas que ele só envia se ele tiver certeza, porque seria uma derrota muito grande, Natália, para o presidente Lula enviar o nome do Messias e o nome do Messias não ser aprovado.